Hoje eu quero falar um pouco sobre o testemunho dessa igreja, né? Começando quando os meus pais vieram primeiramente ao Brasil, né? Meus pais eram americanos, moravam nos Estados Unidos e meu pai era agricultor, tinha uma grande fazenda, e a minha mãe, a família toda dela era família eles eram madeireiros. Mas o meu pai contava como quando ele, depois de trabalhar o dia todo lá com seu trator, lá na fazenda, quando ele estava voltando para casa, ele falava que ele ouvia a voz de Deus. Deus falava assim para ele: filho, você tem tudo o que você sempre quis na vida, mas e as pessoas que vivem além do mar, que nunca ouviram falar do meu amor, estão morrendo e indo para o inferno? E ele falava que aquilo pegava, ele sabia que era Deus falando com ele. Deus estava chamando para ser um missionário. Agora, a nossa igreja lá nos Estados Unidos não era, agora já mudou nesse tempo, porque já tem mais de 60 anos atrás, quando meu pai teve esse chamado. Mas então já mudou, mas naquele tempo a nossa igreja não tinha muita visão missionária. Mas o meu pai sempre foi um homem muito submisso, então ele foi com os seus pastores, foi bem transparente com eles e falou assim: olha, eu estou sentindo um chamado missionário, eu estou sentindo que Deus está me chamando a missões, e eu quero a sua bênção. Aí eles falaram: não, tudo bem, a gente te abençoa, você pode ir, mas não conte conosco financeiramente. Aí meu pai pensou: não, tudo bem, então eu talvez possa ser igual o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele trabalhava, ele fazia tendas e se mantia enquanto ele fazia a obra do Senhor. Então meu pai pensou: bom, tudo bem. Ele até tentou de primeiro conseguir um visto lá para a Índia, mas não deram para ele o visto para a Índia. E nesse meio tempo ele viu propaganda na televisão de terras, né, barato aqui no Brasil. Aí ele pensou: né, se tem terra barato lá, talvez o que eu posso fazer, eu posso, né, comprar uma fazenda, uma terra e plantar. Ele sabia que aqui no Brasil plantavam café, e ele pensou assim: eu posso ter produzir café e assim nos manter a família. Então foi assim que ele até escolheu a vir para o Brasil, porque por causa para manter a sua família. Ele sabia que era a responsabilidade dele de manter a família. Então eles planejaram então para vir para o Brasil. Nesse tempo, quando eles vinham para o Brasil, a minha irmã mais velha, a Ângela, tinha 7 anos, o Lucas tinha 6, o Timóteo, que é um missionário lá no Japão, a Ângela mora lá em Santarém, está trabalhando nos livros. Inclusive nós temos até alguns livros aí do meu pai que estão à venda aí atrás, e a Ângela está ajudando a produzir esses livros. E o Lucas é o meu irmão que, né, começou o trabalho lá em Santarém, mas agora está na Glória. Aí tem o Timóteo, que tinha 1 aninho, né? O Timóteo é um missionário lá no Japão. E a minha mãe estava grávida de mim. Naquele tempo, isso 66 anos atrás, não tinha ultrassom. Então, a minha mãe, ela imaginou que ela... Tá, para pôr mais perto. Tá, perdão. Então, porque estava dando uma microfonia, aí eu estava afastando cada vez mais. Então, aí, minha mãe então pensou assim: bom, para viajar para o Brasil, de Miami até aqui no Brasil, o destino deles, levava 30 horas naqueles dias, porque não tinha avião a jato, né? Era tudo só de hélice e tinha que ficar parando e reabastecendo, então levava 30 horas. Então ela pensou assim: não, para uma viagem dessa, eu acho que eu prefiro ir com o Timóteo só com 1 aninho e grávida, do que esperar a bebê nascer
para depois ir com o bebê recém-nascido. Então, eles planejaram que a minha vinda, que eu nascesse aqui no Brasil. Só que o que aconteceu? Chegaram lá em Miami, a minha avó, a mãe da minha mãe, a família da minha mãe era muito rica. E a minha avó, então, que os levou no Cadillac dela para Miami, né, com tudo lá. E eles, então, estavam hospedados apenas num hotel lá. E no próximo dia eles iam pegar o avião. Naquela tarde, a minha mãe começou a sentir dor. Aí o meu pai ficou desesperado, não conhecia ninguém lá, né? Aí ele foi procurando, até que ele encontrou um médico. O médico examinou a minha mãe e falou assim: olha, essa criança não vai esperar você chegar no Brasil, não. Essa criança vai nascer logo. Aí ele falou para minha mãe: olha, para o meu pai, quando apertar a dor, aí você vai para o hospital. Ensinou para ele como chegar no hospital e falou assim: aí manda me chamar lá. Então, justamente naquela próxima madrugada, no dia que eles iam pegar o avião para vir para o Brasil pela primeira vez, eu nasci, né? Aí, então, aí eu falei assim: mas que chique, né? Nasci em Miami, mas... mas na realidade, nunca morei lá, né? Então, aí meus pais não podiam, né? Não podiam embarcar, porque já eu estava recém-nascida, não tinha passaporte, não tinha visto nem nada. Mas a minha avó tinha uma casa em Flórida, que as pessoas mais ricas lá do norte têm casas na Flórida para passar o inverno, porque lá é mais quentinho. Então, a minha avó tinha uma casa na Flórida, onde eles ficaram, então, por quase 2 meses antes de virem para o Brasil. Mas eu te conto essa história sobre o meu nascimento, porque quando o meu pai foi pagar para o médico não cobrou nada dele, né? E aquilo para o meu pai foi uma confirmação tão grande que Deus proverá, né? Quando a visão é de Deus, a provisão também é de Deus. Viu, queridos? E olha como nós temos visto isso, né, pastor Josué? Como a gente está vendo, vez após vez, né? São histórias de milagres assim, né? A nossa história toda tem sido assim. Quando a visão é de Deus, a provisão também é de Deus. Então, aí então nós viemos para o Brasil. Eu tinha quase 2 meses de idade. E nós moramos primeiro em Campinas, viu, pastor Valdo? Moramos em Campinas, onde meus pais estudaram português. E aí, então, de lá, nós fomos para Belo Horizonte, onde meus pais começaram mesmo a trabalho de plantar igrejas, que é onde o Eibe nasceu, né? Aí o Eibe nasceu lá em Belo Horizonte. Então, mas o meu pai sentia que o trabalho que ele deveria fazer era de plantar igrejas, porque a grande comissão de ir fazer discípulos de todas as nações, para ele sentiu que isso, para fazer discípulos, você tem que plantar igrejas, porque é na igreja que você vai poder realmente consolidar as pessoas. Você vai ganhá-las talvez lá fora, mas você vai consolidá-las e fazer discípulos mesmo dentro da igreja local. E até porque em Apocalipse nós vemos que, né, sempre Jesus estava, né, nas igrejas locais. Então ele sentiu de plantar igrejas locais, só que ele não tinha experiência de como fazer isso. Então ele só simplesmente estudou a vida do apóstolo Paulo e foi aprendendo com ele. Ele leu também muitos livros de missionários e tudo, mas ele basicamente estudou o livro, a Bíblia, e aprendeu com o apóstolo Paulo. E uma das estratégias que Deus mostrou para ele fazer foi naquele tempo, né, ninguém, isso 66 anos atrás, ninguém tinha televisões nas suas casas e tudo. Então, o que Deus o levou a fazer é comprar um projetor com filmes sobre a vida de Jesus. Sabe aqueles rolos grandes, aqueles filmes antigos, né? Então, era o que ele fazia. Ele pegava, a gente ia, anunciava que íamos mostrar um filme numa praça pública, e ele, né, você viu que o apóstolo Paulo também fazia isso, né? Ele ia na praça pública, começava a pregar, aí meu pai mostrava o filme,
e durante o filme ele dava aquelas paradinhas e pregava o evangelho. Aí ele falava assim, olha, logo após o filme, se alguém quer oração para qualquer coisa, né, se você estiver doente, problemas de família, qualquer coisa, venha até aqui, ou se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, chegue até aqui o projetor, nós vamos orar por você. Então aí as pessoas chegavam e ele orava com elas, pegava o nome, endereço, aí durante a semana já ia lá visitá-los, e assim então achava alguém que queria uma reunião na sua casa, então começava o que hoje a gente chama de life groups, de células, né? Mas naquele tempo era uma igreja no lar, né? Que realmente começava ali, e só depois que então aquilo crescia, que então acabávamos tendo os prédios. Mas então foi assim que nós os filhos fomos criados fazendo isso. Nós moramos basicamente 10 anos em Belo Horizonte, onde meu pai plantou mais ou menos 10 igrejas. Aí ele sentiu de mudar para Goiás. E lá em Goiás, então, eu lembro que quando nós mudamos para lá, eu tinha 11 anos de idade, e eu lembro que a minha experiência ajudando meu pai a plantar a primeira igreja de Goiás. E eu quero só contar para vocês um pouquinho sobre como foi. Então, chegamos lá em Goiás, meu pai começou, então, foi para uma comunidade pequena, e nós, os filhos, todos participávamos, né? Era coisa da família, o ministério era nosso, não era só dos meus pais, né? Eles nos envolviam, a gente sentia parte daquilo. E então, uma pequena comunidade chamada Passa Quatro, onde todo domingo a gente ia para lá. Nós íamos de casa em casa, entregávamos folhetos, convidando as pessoas para assistir o filme. E aí, né, à noite, mostrávamos, ele tinha o gerador, que ele colocava o gerador para ter energia na praça, e mostrava o filme. Só que nós estávamos indo lá domingo após domingo, sem ninguém se converter. Aí meu pai falou assim, bom, o apóstolo Paulo disse que se eles te rejeitarem, para sacudir, né, o pó dos seus pés e ir para outro lugar. Então ele falou assim, olha, eu vou aqui mais uma última vez. Se ninguém se converter, então nós vamos para outra comunidade. Naquele domingo, um dos lugares onde nós paramos para convidar, era na casa do senhor Antônio. O senhor Antônio nos convidou para entrar na casa dele. E nós entramos, e meu pai começou a explicar o evangelho bem claro para ele. Depois que meu pai explicou tudo, aí o senhor Antônio falou assim, o senhor tem que ouvir a minha história. Eu era o presidente de um centro espírita, numa outra comunidade aqui próximo, chamado Brasilinha. Ele falou, lá, tenho até um prédio lá, e tinha muita gente que frequentava lá comigo. Só que ele falou, os demônios, eu vi que alguma coisa não estava certa. Os demônios começaram a me perturbar. Começaram a me perturbar tanto, que eu fiquei louco, eu acabei no hospício. Ele falou, eu fiquei lá quase 1 ano. Aí ele falou, quando eu finalmente saí de lá, eu voltei para aquele prédio. Eu me ajoelhei lá no meio daquele prédio. E chorando, eu orei para Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, mande um dos teus filhos na minha casa para me contar a verdade. Naquele dia, o meu pai estava lá na casa dele contando a verdade. Aleluia. Este homem recebeu Jesus naquele dia e falou, agora o senhor tem que voltar comigo lá para essa comunidade, porque as pessoas não conhecem a verdade. Então ele marcou com meu pai, e realmente, né, marcamos um dia, foi lá, nós fomos lá. Eu lembro que nós estávamos chegando na comunidade, e era tão pequenininha, só tinha assim, tinha uma igrejinha católica, tinha algumas casinhas só. Aí meu pai parou e perguntou, eu estou procurando a comunidade chamada Brasilinha. Aí eles falaram assim, é essa mesmo. Aí meu pai ficou até desanimado, porque era tão pequenininho. Mas aí ele perguntou, mas tem um centro espírita aqui? Ele falou, sim, é aquele prédio ali. Aí meu pai foi lá, e realmente o senhor Antônio já tinha ido na frente, preparado tudo, e tinha convidado o povo.
E eu não me lembro, mas eu imagino que a primeira coisa que meu pai fez foi se ajoelhar lá dentro daquele local e expulsar qualquer demônio que ainda tinha por lá, né? Mas eu sei que logo, logo, o estacionamento desse prédio ficou cheio. Agora, o estacionamento era assim, era um monte de paus, onde todo mundo vinha e amarrava o cavalo, né? Então, era muitos cavalos lá. O que acontecia, a comunidade em cima do morro, eram poucas casas, mas todo mundo morava descendo o morro e o transporte deles era cavalo, né? Então, o senhor Antônio tinha convidado, então logo encheu aquele prédio. E o meu pai pregou o evangelho bem claro, bem simples para eles, né? Falando do amor de Jesus e como Jesus morreu na cruz por eles. E aí, no fim, ele perguntou: se vocês então entenderam e querem receber Jesus como seu Salvador, faça um sinal com a sua mão. Todo mundo levantou a mão. Aí meu pai pensou: então eles não entenderam. Aí ele explicou de novo, ele deu o evangelho de novo, todinho. Aí ele falou assim: agora, se vocês entenderam mesmo e querem receber Jesus, levante a sua mão. De novo, todo mundo levantou a mão. Aí um velhinho na frente falou assim: a gente quer, é que a gente não sabe como. E naquela noite nasceu uma nova igreja, aleluia. E com aquela turma, né, que se converteram lá em Brasilinha, foi quando eu e o Timóteo, meu irmão, nos batizamos com aquela primeira turma. A gente também desceu o morro lá para o Rio dos Bois, né? E lá então foi onde nós nos batizamos, juntamente com aquela primeira turma, aqueles primeiros membros daquela igreja em Brasilinha. Até hoje temos uma igreja forte lá em Brasilinha, né? Para a glória de Jesus. Fruto permanente, né? Jesus nos chamou para fazer discípulos, né? E lá em João 15 ele falou para que vocês vão produzir fruto e fruto que permanece, né? Então, porque ele não nos chamou para fazer convertidos, ele nos chamou para fazer discípulos, né? Então nós temos que lembrar isso. Esse é o nosso chamado. Quantas vezes eu lembro do meu pai no púlpito pregando, e quando ele começava a falar sobre as almas perdidas e sobre as pessoas que não conheciam Jesus e como elas iriam para o inferno, ele começava a chorar. Foi isso que motivava o meu pai e minha mãe a continuar a vida, porque eles tinham uma vida muito fácil lá nos Estados Unidos, muito bem de vida, mas eles abriram mão de tudo para poder vir, para compartilhar o evangelho com aqueles que ainda não tinham ouvido essa mensagem tão importante. E eles fizeram tudo com tanto amor, com tanto zelo, que impactou todos nós os filhos, né? Todos 5 filhos também nos tornamos missionários por causa da vida, do exemplo dos nossos pais. Mas eu quero contar uma história também que aconteceu comigo quando nós morávamos ainda lá em Goiás. E eu e meus irmãos, nós todos estudamos numa escola lá da Missão Novas Tribos. E essa escola, os professores todos eram missionários. E aí os alunos eram os filhos dos missionários. Então, eu me lembro que eu tinha uma aula, eu nem me lembro a aula, não lembro se era geografia, história, eu sei que era um assunto que não me interessava muito, não. E nós tínhamos um professor nessa aula que era fácil a gente desviar o assunto com ele, né? Qualquer coisinha a gente desviava o assunto, aí ele e a gente nem entrava na matéria. E um dia, eu não me lembro como, mas eu sei que nós começamos a falar sobre chorar. E aí, né, esse professor falou assim: eu posso chorar a hora que eu quero.
Aí nós assim, agora já desviamos do assunto, né? Nós pegamos corda e falamos, nós queremos ver o senhor chorar. E com isso ele baixou a cabeça. E com poucos segundos, ele levantou o rosto. E o que ele falou naquela hora marcou a minha vida. Com lágrimas descendo no seu rosto, ele falou assim: é só eu pensar nas pessoas que nunca ouviram falar do amor de Jesus e estão morrendo e indo para o inferno. E esse homem chorou lá na nossa frente. Eu lembro que naquela hora aquilo me impactou e eu também comecei a chorar. Eu falei: Deus, eu quero também uma paixão pelas almas perdidas. Toque no meu coração, ó Pai, como o Senhor está tocando. Tantas vezes eu já tinha visto meu pai chorando, mas aquela foi um impacto tão forte. E realmente, Deus tem, né, nos levado, eu e meus irmãos, nós terminamos estudos lá naquela escola, estudamos lá no exterior e todos voltamos como missionários, né? Eu tive o grande privilégio já de voltar casada com o meu príncipe tão abençoado. Mas sempre aquilo foi tão forte em nós, né? E o que é que nos dá uma paixão pelas almas? É quando a gente pensa, né? A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, vamos olhar rapidinho, 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo. Se não fosse o que Ele fez por nós, que seríamos de nós se não fosse por Jesus? Será que nós estaríamos vivos? Será que nós seríamos felizes? Será que nós... Entende? Eu fico imaginando o que seria da nossa vida se não fosse pelo amor de Jesus e que alguém compartilhou Jesus conosco. Quantas vezes nós tivemos que ouvir a palavra de Deus até que nós nos quebrantamos, até que nós realmente reconhecemos a nossa necessidade e nos entregamos a Ele. Então, queridos, é o amor de Cristo que nos constrange, né? É por Ele, é para Ele, tudo, né? É por causa da misericórdia, da graça dEle que Ele derramou em nossas vidas, que agora nós somos constrangidos para também querer compartilhar com os outros, né? Para que nós possamos, né, se eu tivesse a cura de câncer e ficasse com aquilo só para mim, eu seria a pessoa mais egoísta do mundo. Mas, queridos, nós temos a cura para a vida eterna, que é Jesus, e se nós não compartilhamos, é porque nós estamos sendo muito egoístas, porque Jesus morreu na cruz por nós, por cada um de nós, e quando nós recebemos isso, nós temos que agora ser luz, nós temos que compartilhar, nós temos que ser aquela sal da terra e luz do mundo. Eu lembro que o Lucas, o meu irmão, depois que ele voltou, né, dos Estados Unidos, ele também voltou casado com a pastora Cristina, chegaram então em Goiás, trabalharam um tempo lá com meu pai, mas ele sempre era assim, muito aventureiro, ele amava caçar e pescar, e ele sonhava em ser um missionário na Amazônia. Então aí realmente, depois ele estava lá com meus pais, eu esqueci até de pegar um lencinho, amor, pega aí para mim dentro da minha bolsa, ia trazer comigo e esqueci. Então, ele
Então, depois dele trabalhar lá com meus pais, ele sentiu muito de ir para a Amazônia. Então, ele começou a fazer, ele fez umas viagens de pesquisas e decidiu mesmo que Deus queria que ele fosse para Santarém. Então, foi lá em Santarém, obrigada, tá bom. Então, lá em Santarém, foi quando ele mudou, então, em dezembro de 1976, o Lucas mudou para Santarém para começar a obra lá. E quando ele começou a fazer umas viagens de pesquisas pelas comunidades ribeirinhas, e ele viu comunidade após comunidade, sem nenhuma igreja evangélica. E aquilo mexeu muito com ele. E ele pensou assim, gente, nós precisamos entrar aqui na Amazônia, que era um lugar ainda não alcançado mesmo, né? Então, com tantas comunidades. Então, ele começou a ligar para o resto da família. Ele falava, né, chamou meus pais estavam com planos já de ir para Portugal como missionários, mas ele falou, pai, antes do senhor ir para lá, venha me ajudar aqui na Amazônia. Aí, então, meus pais foram para lá, ele ligou para mim e para o Paulo. Eu, nesse meio tempo, já tinha formado em teologia e tinha feito também enfermagem. E o Lucas falou assim, você tem que voltar aqui e me ajudar aqui, porque aqui nós vamos entrar nessas comunidades através da assistência social, entrando com a ajuda de saúde, porque lá era muita carência, né? Nós já tem 40 anos que nós estamos morando em Santarém, então quando a gente chegou lá era muita carência. Agora tem melhorado bastante, mas naquele tempo era muita carência, comunidade após comunidade, sem nenhuma assistência do governo nenhum, né? O governo só ia por lá, né, para pedir votos, mas fora isso, né, não tinha muito a ver com as comunidades. Então, era muita carência. Então, ele falou, vocês têm que vir, porque nós vamos entrar e começar esse trabalho nos ribeirinhos através da área de saúde. Então, realmente foi o que, né, Deus permitiu, realizou isso, que foi deixa eu até contar rapidinho para vocês, uma história que aconteceu também comigo enquanto eu morava em Goiás. Então, né, lá em Brasilinha, eu era muito amiga de todo mundo, né? Porque a gente era uma igreja ainda não muito grande e todos nós, né, eu batizei junto com a turma, então, e lá o transporte era cavalo. E eu era adolescente e eu amava andar a cavalo. Então, durante as minhas férias, eu tirava tempo e ficava dias lá em Brasilinha, né, com o povo lá, andando a cavalo. E eu ia de casa em casa, eu pegava o cavalo, era fazendinhas, né? Pegava o cavalo, andava o cavalo, aí parava na fazendinha, descia o cavalo, porque a maioria do povo era analfabeto, aí eu lia a Bíblia com eles, e comia, tomava um café, comia, né, aquele pé de moleque, eles faziam muita coisa lá, tanta coisa gostosa, e aí, então, pegava o cavalo e já ia para a próxima casa. E uma vez eu cheguei numa certa casa, e eles perguntaram assim para mim, ei, Rebeca, você não sabe aplicar injeção? Agora, eu gostava dessa área, né? E então, na minha escola, eu tinha até feito um curso assim, só do ensino médio, sobre saúde. Mas aí, eu nunca tinha dado injeção em gente. Eu tinha dado já uma injeção. Nós tínhamos um macaquinho que era bichinho de estimação. Nossa, eu tinha dado uma injeção no macaco. E eu tinha dado uma injeção no nosso cachorro, mas nunca em gente, né? Aí eu falei para eles, olha, se não for na veia, se for no músculo, eu acho que eu garanto, né? Muito ousada. Aí, naqueles dias, a maioria de vocês nem lembram, mas eram seringas de vidro, né? Aquelas pesadas que tinham que esterilizar e tudo, né? Para a gente usar, não eram as descartáveis de hoje. Então, aí eles falaram, não, a seringa já está toda pronta aqui e tal, só falta quem vai dar essa injeção. Aí eu falei, não, eu posso dar, né? Aí eu fui, preparei a injeção toda. Aí era um velhinho, magrinho, que estava precisando da injeção. Aí eu peguei, né, fui aplicar assim, peguei o braço dele, fui aplicar, a agulha pegou no osso. Aí eu puxei assim, bem devagarzinho, apliquei a injeção. Aí quando eu estava tremendo,
Aí, quando eu terminei, o velhinho falou assim: ah, foi a melhor injeção que eu já tive. Aí, com isso, eu lembro tão claro, eu lembro naquele dia, como se fosse a voz de Deus, eu lembrando assim: algum dia, Deus, eu quero ser uma enfermeira missionária, eu quero voltar e ajudar esse povo tão carente, né, que estava acreditando numa menina. Talvez eu tinha 13, no máximo talvez 15 anos de idade naquele tempo, né, que aplicou injeção. E realmente Deus então permitiu que que realmente aquilo foi o meu chamado. E eu voltei, nós voltamos então, né, eu e o Paulo voltamos, nós já tínhamos 2 filhas, viemos para o Brasil e já fomos direto lá para Santarém e começamos mesmo o trabalho lá. O Paulo ajudando o Lucas na cidade e eu mais nos ribeirinhos, né? Então, nós até optamos para fazer o homeschooling, que é a escola em casa, por correspondência, para os filhos poderem ir comigo, né? Então, a gente levava os filhos no barco comigo e nós íamos então e fazíamos esse trabalho da gente atender o povo durante o dia inteiro. E aí à noite a gente mostrava o filme Jesus e assim plantando igrejas. Ficávamos numa comunidade até que, né, tinha bastante pessoas que tinham recebido Jesus. Aí depois começava aquela célula, né, e aí os obreiros iam lá acompanhando. Inclusive a primeira igreja foi lá na Ilha do Bom Vento, né, aonde é o pastor Josué de lá, né. Olha, gente, como são as coisas, né? Deus assim é tremendo. Então fomos assim, então foi como nós também criamos os nossos filhos nos barcos, e nós tivemos muitas experiências, muitas experiências boas, né? Sempre dormindo em rede e tomando banho no rio, e assim foi, né? Eles foram criados. Eu costumo dizer que os nossos filhos aprenderam a remar canoa antes de andar de bicicleta, né? De tanto eles andarem comigo nos ribeirinhos. Mas foi uma vida muito boa. Foi assim que nós, então, hoje eu acho que nós temos mais de 300 igrejas lá pelos ribeirinhos, né? Então, glória a Deus, glória a Deus. E Deus está levantando tantos obreiros, tantas pessoas, né, fortes. Nós aqui temos vários que são, né, de lá dessa... Gente, é impressionante o que Deus está fazendo. Tem uma coisa incrível. Mas uma certa vez, eu estava, então, né, numa viagem nos ribeirinhos, eu estava até traduzindo, nós estávamos tendo uma conferência numa comunidade nos ribeirinhos que a gente chamava de TLC, que era Treinamento de Líderes Comunitários. Então nós estávamos tendo, e tinha o Dr. Carl Horton, estava lá conosco, e eu estava lá traduzindo para ele, e ele dando as palestras. Foi dele que nós aprendemos tudo sobre o discipulado 1 a 1, e ele nos ensinou muitas coisas. Então eu estava lá com ele, né? Aí, na hora do almoço, nós resolvemos, nós estávamos também com uma equipe lá da Califórnia, que estava conosco, e eles queriam muito pescar a raia. A raia é gostoso pescar, porque ela tem um poder tão forte, então dá aquela força, né, então a resistência para pescar. Então eles queriam pescar raia, e lá nós estávamos no Lago Grande, e lá tem umas arraias bem grandes mesmo. Você é de lá do Lago Grande, né? Olha, o pastor Cantera é de lá. Então nós saímos um pouco para poder pescar umas arraias. Nesse tempo, quando a gente estava lá, foi que o meu irmão, o pastor Lucas, que começou o trabalho lá, ele usava um aviãozinho para supervisionar as obras, porque de barco leva muito tempo, né? Então aí ele ia de avião, e esse avião pousava na água, e assim. Então ele estava indo para lá para conversar comigo, porque um dos nossos obreiros, que eu acho que era até o seu tio, né, que estava doente, e o Lucas foi lá comigo perguntar: o que a gente faz, será que a gente troca de hospital e tal. Então ele ia para conversar comigo sobre um dos nossos obreiros que não estava bem de saúde. Só que, né, na minha frente,
né? A gente lá no barco, na minha frente, o aviãozinho do Lucas caiu. E foi quando o Lucas foi promovido para a glória. Foi o pior dia da nossa vida. Foi assim, uma coisa, eu lembro que eu estava no barco com o pastor Geraldo, eu falei, Geraldo, vamos até lá. Aí nós fomos até lá, eu pulei na água para ver se a gente tentava resgatá-lo. Eu sei que eu saí toda ferida, eu nem me lembro como que eu me feri, eu sei que nós não conseguimos. E, infelizmente, naquele dia a gente teve que voltar para Santarém, para contar a notícia para todo mundo, né? Para a esposa dele, os filhos, para todo mundo, que o Lucas estava na glória com Jesus, né? Com 44 anos de idade, tão jovem, tão cheio de vida ainda. Eu me lembro estando naquele barco, eu fiquei em cima do barco voltando, era 6 horas de viagem para poder voltar para Santarém, e aquela tristeza tão grande, e chorando e falando com Deus. E eu me lembro tão claro que Deus mostrou para mim esse versículo, que é em João 12, 24, que diz, digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. E eu sei, aquele versículo foi tão forte, eu sei que, né, o Lucas foi uma semente que foi plantada lá, mas que tem dado muito fruto, né, muito fruto. E então eu me lembro que nós estávamos voltando, quando conversamos para todo mundo, e logo Lucas morreu em dia 4 de agosto de 1994. Com menos de um ano depois, em julho do próximo ano, nós fizemos o nosso primeiro congresso lá em Santarém, em que nós fomos para o estádio grande lá de Santarém e fizemos nosso primeiro congresso. Eu me lembro que nós estávamos sentados lá na arquibancada e vendo as pessoas entrando, tantas pessoas entrando, tantas pessoas entrando. E a gente ainda sentindo muita falta do Lucas. E aí eu lembro que eu olhei para o céu e falei, Deus, deixa o Lucas ver como o Senhor o usou para começar algo tão grande, porque até então as nossas igrejas não eram tão grandes. Mas aí aquele estádio começou a encher, tinha milhares de pessoas. E naquilo eu falei, deixa o Lucas ver como o Senhor o usou para começar algo que agora já está tão grande. Porque parece que com a morte do Lucas, aí que os obreiros mesmo, todo mundo abraçou a causa. Essa causa não era mais só do Lucas, essa causa era nossa, né? Era todos nós. O Lucas, deixa eu até, olha, eu estou contando a história, estou voltando atrás e lembrando coisa que eu quero contar para vocês. Eu lembro que quando o Lucas mudou para Santarém, ele pensou assim, eu tenho que ter um alvo, a gente sempre tem que ter alvos, né? Você viu que o Weibe ontem à noite falou, não, já estou grávido aqui de 300 mil pessoas, né? Então o Lucas também falou, eu tenho que ter um alvo, quantas igrejas que eu vou plantar na minha vida? Aí ele até perguntou para o meu pai, qual era o alvo que o senhor tinha? Meu pai falou assim, olha, meu plano sempre era mais ou menos plantar uma igreja por ano. Aí o Lucas pensou, bom, talvez, já porque eu tenho outros obreiros aqui comigo, talvez eu poderia ser tão ousado para pensar, para colocar esse número então em 100 igrejas, né? Ele falou assim, eu sei que eu não tenho mais 100 igrejas anos para viver, mas com os obreiros talvez a gente já pode colocar o número de 100. Aí ele pensou, mas será que 100? Aí ele vendo tantas comunidades sem nenhuma igreja evangélica, pensou, não, mas esse alvo é muito pequeno, isso daí não é nem uma gota d'água. Então aí ele pensou, não, nós temos que ser mais ousados do que isso. Eu vou estabelecer o nosso alvo para 1000 igrejas. Aí ele ficou nessa luta, será que eu coloco 100 ou será que eu coloco 1000? Aí ele ficou, era uma luta dentro dele. Um dia ele estava dormindo, ele acordou com essa coisa toda, e aí ele perguntou de Deus,
qual é o plano do Senhor? O que o Senhor quer que eu estabeleça como meu alvo? É 100 igrejas que eu estabeleço ou eu estabeleço 1000? Aí ele ouviu Deus falar para ele: coloque os dois números juntos. É 100.000 igrejas que é para você colocar. Aí ele falou: tá, é de Deus então, porque Deus que mandou, e a gente sabe que é ousado, mas se nossos planos nós conseguimos fazer, às vezes somos nós que ganhamos a glória. Mas quando é impossível para homem, o possível é de Deus, né? O impossível é de Deus. Então, realmente, a Paz Church tem como alvo de plantar 100.000 igrejas. Foi esse o número que Deus deu para o Lucas. Então, ainda continuamos. Mas então, voltando agora para aquele estádio, né? Nós lá, eu falei para Deus: Deus, deixa o Lucas olhar e ver como o Senhor o usou para começar algo tão grande. Daquilo, Deus me deu uma visão. Eu vi naquele momento como se fosse o Lucas pegando uns pauzinhos, e montando aqueles pauzinhos, riscando um fósforo e começando uma pequena fogueira. E aí aquela pequena fogueira, nós os missionários, aqueles que estávamos ajudando, íamos lá, colocávamos mais alguma lenha naquela fogueira, abanávamos, jogávamos uma gasolina, e aquela fogueira foi crescendo, até que se tornou uma fogueira muito grande. E aí eu via que nós pegávamos essas lenhas já incendiadas e começávamos novas fogueiras em outros lugares, daquelas lenhas incendiadas. É muito mais fácil começar uma fogueira com a lenha já incendiada do que ter que riscar o fósforo e começar do zero. E nós tirávamos de lá e começávamos novas fogueiras. E essa original nunca nem sentia, porque constantemente estava mais lenha sendo jogada nela. Ela nem sentia quando a gente tirava aquelas lenhas incendiadas e começávamos outras. Aí tirávamos mais e começávamos outros. E logo essas outras que nós começávamos, elas também começavam a crescer, e delas também já iam ser tiradas, e assim ia multiplicando. E logo eu via tipo assim a Amazônia inteira pegando fogo, e de lá já indo para o resto do Brasil, o resto do mundo. Glória a Deus! Essa foi a visão que Deus me deu quando eu pedi para ele mostrar ao Lucas o que Deus estava fazendo. Então eu senti que realmente era a continuação. Essas 100.000 igrejas seriam justamente através desse processo de crescimento e multiplicação. E aí ele me mostrou que nós não precisaríamos começar do zero, porque a gente já tinha lenhas incendiadas, obreiros fortes. Queridos, vocês são essas lenhas incendiadas. São vocês. Deus tem colocado isso agora para vocês, não só da Paz Church. Eu creio que isso aqui é para todos nós. Deus tem. E eu creio que agora, gente, nós estamos chegando perto do fim. Eu sinto muito forte, ainda mais agora com essa guerra que começou. O fim está muito próximo. Nós temos que unir as nossas forças. Nós não podemos estar, com divisões assim de denominações. Nós temos que unir as nossas forças e ganhar esse povo para Jesus. Todos que não conhecem Jesus, que não fazem uma decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia deixa muito claro que no fim eles vão para o inferno. Se você parar para pensar no inferno, queridos, o inferno é horrível. Nós não podemos nem imaginar. Se você já se queimou alguma vez, só um pouquinho, aquela dor, imagina no fogo eterno, que não consome o seu corpo, mas você vive em trevas, vive longe da presença de Deus e vive em tormento contínuo. É horrível. Nós temos que lembrar disso, e nós temos que lembrar que é o amor dele que nos constrange. Eu quero ler aqui mais um versículo aqui em Atos 1:8.
Em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Serão minhas testemunhas. Queridos, isso que nós temos que ser, testemunhas de Jesus, testemunhas vivas, aquela lenha incendiada, aquela lenha que traz fogo mesmo, o Espírito Santo que vai transformar vidas. Mas quem tem isso somos nós. Nós temos esse poder em nós, e nós agora temos essa responsabilidade de sermos testemunhas de Jesus. E ele diz aqui, começando na nossa Jerusalém. Aqui para vocês, a sua Jerusalém é Vitória, é Serra, é Vila Velha, é aqui, na sua igreja local. Vamos começar como testemunhas na nossa igreja local. Não vamos nos acomodar, queridos. Não vamos nos acomodar. Eu fico imaginando, interessante que na Bíblia diz que no céu vai ter, Jesus vai enxugar todas as lágrimas. Eu não sei, minha teologia pode estar totalmente errada, mas eu imagino que vai ter muitas lágrimas inicialmente, porque nós vamos estar lá, naquele grande trono, quando todos vão ser julgados. Eu fico imaginando a minha vizinha, algum colega de aula, alguém com quem você trabalha, talvez até seus próprios pais, que você realmente nunca claramente deu o evangelho para ela. E aquela pessoa chega até lá, e Jesus fala assim: eu não te conheço. E aquela pessoa vai olhar para você e falar assim: mas eu era sua vizinha, você conhecia, e você nunca falou para mim. Eu imagino que vai ter muito choro naquela hora, muito arrependimento da nossa parte, por nós termos o evangelho e não ter compartilhado. E eu acho que é por isso que lá no céu Jesus vai ter que enxugar todas as nossas lágrimas, porque eu penso que Ele vai ter que, de alguma forma, apagar aquela memória de nós, porque senão o céu não ia ser uma coisa gloriosa. Mas eu quero nos encorajar. Vamos ser testemunhas de Jesus agora. Não vamos nos acovardar. Não vamos ter medo. Ter medo de quê? De alguém zombar de nós, de nos criticar. Se nós estamos vivendo a vida, que nós somos irrepreensíveis e nós podemos viver essa vida através do Espírito Santo em nós. Se a única coisa que eles vão poder reclamar de nós é porque nós somos ousados sobre Jesus. Ai, queridos, vamos sofrer com Jesus. Jesus sofreu por nós. Vamos agora estar também dispostos. Eu preguei uma pregação não muito tempo atrás, com muito temor no Senhor, porque a Bíblia fala que muitos serão enganados. Muitos serão enganados no fim, queridos. Pensando, ele falou assim, alguns vão chegar com ele e falar assim: não, mas eu até expulsei demônios em teu nome. Mas ele falou: mas eu não te conheço. Nós temos que conhecer Jesus. Nós temos que ter essa intimidade com Ele. Aí sim, vamos compartilhar. Eu fico pensando naquelas 10 virgens. Aquelas 10, seria como se fossem 10 moças hoje em dia. Todas fazem parte de um life group. Todas com os mesmos planos, todas. Mas 5 não estavam preparadas. Imagina a agonia delas, quando elas bateram na porta. E o noivo falou: eu não te conheço.
queridos, a responsabilidade é nossa. Nós que temos Jesus, nós temos que ousadamente pregar o Evangelho. Nós temos que fazer discípulos de todas as nações. Eu creio que Deus agora está tocando no nosso coração.